O Caderno de Turismo, recém-lançado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, é o primeiro de uma série de publicações com dados técnicos para orientar políticas públicas estruturantes nos diversos setores da economia do Estado. No programa de hoje, nosso foco vai para os dados apontados pelo Caderno de Turismo, resultado dos debates mensais da Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes do Fórum. A publicação do Caderno de Turismo foi coordenada pela Alerj, a FEComércio e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E para conversar sobre os problemas e soluções apontados pelo trabalho, convidamos o presidente da Turisrio, Nilo Sérgio Félix, o economista Christian Travassos, da FEComércio, e o professor Glaucio Marafon, do Departamento de Geografia da UERJ. Quais são os programas que existem hoje para o desenvolvimento do turismo? O turismo no Rio de Janeiro é um dos segmentos que mais cresce. Nem só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, né? Hoje nós temos a cada 11 trabalhadores, um tem seu emprego diretamente no turismo, e o Rio de Janeiro é esse grande estado, um estado privilegiado, que a cerca de uma hora e meia da cidade que mais recebe o turista internacional e onde tem uma movimentação do turismo doméstico, tem essas regiões maravilhosas. Desses 92 municípios, você tem as regiões turísticas, como a Costa do Sol, como a Costa Verde, região serrana, Vale do Café, Agulhas Negras. E hoje, nem só o governo do Estado, mas também os prefeitos dessas cidades, desses municípios com a vocação turística, entendem perfeitamente da importância de se trabalhar bem o destino. Para que haja o turismo, tem que ter o acesso, né? Então você tem que ter aeroportos, você tem que ter rodovias, você tem que ter sinalizações turísticas, comunicação, segurança. Que foram as metas justamente apresentadas no caderno como necessidades prioritárias para os municípios se desenvolverem. Mas o que a gente viu lá nos números foi justamente que falta essa infraestrutura básica ainda em muitos municípios para que eles possam se consolidar como roteiros, né? A gente tem um potencial muito grande a ser explorado, mas ele hoje concentra-se muito na região metropolitana e na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é que mais recebe, como o Dr. Nilo falou, mais turistas internacionais do país, né? Mas o turismo como um todo ainda no Brasil representa 2,8% do PIB. Então é um potencial ainda a ser explorado. Se você olhar outros países, o quanto o Brasil ainda tem a caminhar. E o estado do Rio de Janeiro em particular, se você olhar, por exemplo, turismo de negócios, por conta do turismo de negócios, a cidade de São Paulo é a que mais recebe turistas no Brasil, né? Turistas brasileiros viajando internamente, a cidade de São Paulo ainda é a líder. Então o Rio realmente tem esse potencial, ainda mais na iminência de sediar Olimpíadas e Copa do Mundo. Realmente a gente tem um potencial muito grande. Mas, Cris, existe uma meta traçada pelo Ministério do Turismo, pela Turisrio, de nós atingirmos a um prazo muito curto, inclusive com a Copa do Mundo, com os Jogos Mundiais Militares, que vai acontecer em 2011, com a Copa das Confederações de 2013, com as Olimpíadas de 2016, nós devemos, basicamente, dobrar esse número de turistas. Agora, tem que ser sempre registrado, viu, Geisa, um fato que é importante. A França recebe 70 milhões de turistas, né? A Espanha recebe 60 milhões aproximadamente. Só que esses 70 milhões da França, ele tem 85% o do turismo da Europa. Você vai para a França de metrô, de carro, de bicicleta, de moto, né? Independente da beleza, obviamente, que é esse potencial turístico que a França tem. Mas nós estamos longe dos polos compradores. Nós participamos e realizamos 22 encontros comerciais do projeto Rio de Vocês. Ou seja, nós estamos botando o nosso destino, o nosso material na prateleira do agente de viagem. É esse trabalho que tem que se fazer. Agora nós estamos resgatando várias empresas aéreas para trazer os voos para o Rio de Janeiro, porque não adianta. Você, para crescer
para aumentar, para você ter uma maior demanda de turistas para o Brasil e para o Rio de Janeiro, é necessário. Você tem que arrumar a casa, né? Não é só arrumar a casa. Eu acho que, primeiro, você tem que, óbvio que arrumar a casa, mas você tem que trazer os voos para cá. Exatamente. Vamos ver o que os secretários de turismo e prefeitos dos municípios dizem. Apesar de ser uma cidade das mais antigas do país, né, fomos descobertos em 1503, Arraial ainda não tem um bem tombado a nível federal nem estadual. E a questão do turismo náutico também, Arraial hoje é um dos municípios mais fortes no Brasil em relação ao turismo geográfico, né, de turismo, a questão do mergulho, é o terceiro ponto de mergulho, e a gente precisa de políticas que visem a organização do turismo náutico. Hoje nós temos a Secretaria junto com o empresariado, quer dizer, o poder público junto com o empresariado, para poder levantar, reerguer o turismo de Nova Friburgo, através de segmentação do turismo, tanto na parte da oferta quanto na parte da demanda. Os acessos para Nova Friburgo estão bons, mas nós estamos agora trabalhando as estradas vicinais, porque o turista ele quer esse contato, né, com os distritos, com as vilas, né? Em Nova Friburgo não temos distrito, nós temos vilas, né? As vilas que vão receber os nossos turistas. Pati do Alferes foi uma das mais importantes cidades do café. Nós temos uma história riquíssima, né? E temos inclusive o maior centro cultural da América Latina, que é a aldeia de Arcozelo, que infelizmente está completamente abandonada, que foi a primeira fazenda de café de toda a região cafeeira. Mangaratiba era uma cidade de veraneio, as pessoas alugavam imóveis para passar fim de semana. Hoje não, hoje a gente tem um pouco de incentivo, temos mais pousadas, hotéis, né, como Porto Belo, Clube Med e Porto Real. A gente tem realmente aumentado esse trabalho junto a alguns parceiros. Turismo em si é, sem dúvida alguma, o esteio do nosso município. Está dando caminho tranquilo, sem problema nenhum. Paraíba do Sul surge com o caminho novo da Estrada Real. Temos essa ligação de turismo para caminhantes dentro do caminho da Estrada Real. É uma cidade de apogeu cafeeiro, então prédios históricos fazem parte do roteiro turístico. E temos em Paraíba do Sul um trem turístico que faz um percurso de 14 quilômetros, levando o turista do centro da cidade até a parte rural, onde era a linha de Paulo de Fronten, que fazia todo o transporte cafeeiro das fazendas da região. Duque de Caxias é a segunda cidade do estado em arrecadação. O ano passado, nós tivemos 1 bilhão e 400 milhões de arrecadação. E essa arrecadação maior do que 3 estados do país. Nós temos um parque empresarial enorme. Estamos fazendo desenvolvimento turístico e empresarial, que é um dos grandes. Estamos criando agora um centro de convenções e uma grande rodoviária para que possa ser rodoviária interestadual. A ideia é de que desenvolvamos o turismo cultural, ecológico e de negócios. Glaucio, como é que foi o trabalho, a construção do trabalho da UERJ dentro do caderno de turismo? Nós partimos para identificar as principais marcas presentes na paisagem e nós deparamos com uma diversidade muito grande no estado do Rio de Janeiro em termos dessa paisagem. E nós dividimos então a nossa tipologia em marca principal e marcas secundárias observadas. E nós pesquisamos no Guia 4 Rodas, nos sites, né, que as prefeituras disponibilizam e através da realização de alguns trabalhos de campo, né. Nós tivemos a oportunidade já de visitar todos os municípios do estado e aí a equipe se reuniu e nós fomos então estabelecendo uma tipologia. E aí nós apontamos, né, o ecoturismo, praia e ecoturismo, praia e rural, praia, serra e mar, serra onde já existe um turismo consolidado e um turismo não consolidado, a Serrana da Mantiqueira, Baixada Fluminense, Vale do Café e a cidade do Rio de Janeiro, com a grande gama de atividades que tem, nós denominamos de diversificado. Então, o mapa que nós construímos, várias desses tipos, né, se cruzam e resultam, então, emergem muitas vezes algumas áreas que são híbridas, com mais de uma opção.
E resgatando o que foi conversado até aqui, eu acho que uma das questões que o Dr. Nilo pontuou muito bem é a divulgação, acho que essa divulgação é fundamental. E segundo, eu acho que é a sinalização. Muitas vezes existem, né, como alguns secretários apontaram, várias marcas nessa paisagem, mas que a população desconhece por falta até de uma orientação, de uma sinalização mais adequada e pertinente para que o turista chegue. Os secretários colocaram muito bem, assim, tem consciência de toda essa riqueza que eles têm nos seus municípios, mas como é que a Turigir vem trabalhando para orientá-los a potencializar esses roteiros? Existe um manual, foi feito pela Turigir, um manual de orientação para os secretários municipais de turismo. Houve um enquadramento, houve uma pesquisa de campo também, e houve as diretrizes trabalhando o norte do Ministério do Turismo, a Turigir como órgão delegado, na preparação e na elaboração desse manual que foi entregue aos secretários de turismo no início da nossa gestão. Eu queria acrescentar, Glaucio, dentro dos itens, dos segmentos que você colocou da nossa atividade, que nós temos também, de muita importância, o turismo rural, o turismo de aventura, e nós temos o turismo histórico, que eu diria que hoje a procura, principalmente no mercado europeu, para o Rio de Janeiro, é muito grande. Paraty, a cidade de Paraty, é a 5ª cidade do Brasil que mais recebe o turista inglês e francês. A 5ª cidade do Brasil. Búzios, nós estamos falando de municípios do Rio de Janeiro. Búzios é a 7ª cidade brasileira que mais recebe o turista internacional. Eu vi os secretários falando. Então você tem o Arraial do Cabo, a parte de mergulho. É fantástico para você fazer essa prática de mergulho lá, mas precisa promover mais. Precisa promover com toda a estrutura hoje que nós temos de ajudar, de participar nas ações do município, mas precisa ter uma vontade também do município de entender que o turismo é essa grande diferença hoje que vai trazer a busca desse turista para deixar o dinheiro do seu município. E qual a importância do turismo no desenvolvimento do Estado? Você vai saber no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Com a proximidade de eventos de grande porte, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, as deficiências de estradas e da rede hoteleira ficaram muito visíveis. Nossa reportagem conversou com empresários. Vamos ver. A movimentação do aeroporto de Cabo Frio ela se dá em 2 atividades, né? Passageiros e carga. É o único aeroporto público operado pela iniciativa privada que movimenta carga e passageiro internacional no Brasil. Então, eu acho que a importância dele principal é essa. Agora, para o turismo, propriamente dito, ele é a porta de entrada dos turistas que vêm de outros estados e que vêm de fora do Brasil, naquela região de Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia. O grande destino turístico da região ainda é o município de Búzios, um dos mais procurados do Brasil, e o maior fluxo de turistas estrangeiros vem da Argentina. Mas nós temos, nos meses de novembro até abril, voos com boa frequência, não só da Argentina, mas também do Chile e do Uruguai. E com a aprovação dos projetos dos grandes hotéis que vão começar a ser construídos na região de Cabo Frio, justamente porque existe o aeroporto, talvez o caso mais notável seja o do projeto da reserva do Peró, onde vai ser construído o maior clube médio do Brasil. Com esses grandes hotéis, aí passa-se a poder trabalhar também o turismo em escala industrial, que é fundamental para trazer os turistas europeus, por exemplo. A expectativa lá do Yannick Todeu, presidente do Clube Med, é que com o início da operação do Clube Med,
nós passemos a ter 2 voos por semana da França para Cabo Frio direto. O aeroporto pode receber qualquer tipo de avião vindo de qualquer lugar, enfim, um aeroporto pleno, com toda a segurança, com toda a infraestrutura necessária para receber os passageiros. Agora, trazer os passageiros, acho que a região tem que ser mais bem vendida e o produto tem que ser valorizado com hotéis de maior porte para poder ter justamente um turismo em escala industrial. O destino turístico ele tem que ser vendido nas origens potenciais. E esse é um trabalho que tem que ser feito organizadamente pelo trade turístico como um todo e com o apoio do governo. O que não existe na região de Cabo Frio, não existe em Búzios, são hotéis de grande porte em quantidade adequada a atender uma demanda maior. Existem muitos hotéis, mas muitos hotéis pequenos, pousadas bons. Em Búzios tem muitas pousadas boas, em Cabo Frio tem algumas, mas não é o suficiente para atender o turismo em escala industrial. Quando uma agência de viagens ela traz um voo, por exemplo, da Europa para Cabo Frio, um voo chegam 300 passageiros. É difícil acomodar esses passageiros em locais distintos, com níveis de serviço distintos. Quer dizer, você tem que colocar todo mundo no mesmo hotel, com o mesmo nível de serviço, para poder vender o pacote de maneira isonômica, né? É muito importante que a gente tenha um bom nível de estradas, porque hoje o transporte individual predomina. E é preciso, então, que haja uma boa estrutura, sinalização, segurança, possibilidades de acesso fácil. Os próprios municípios criem, dentro do seu ambiente municipal, também condições de absorver o turismo. Que hajam boas pousadas, restaurantes, o comércio é bastante habilitado para receber o turismo. E as coisas vão acontecendo. Sem dúvida, aos poucos vai sendo criada uma cultura de promover esse turismo interno. O Francisco colocou ali a questão do turismo em escala industrial. Como é que a gente consegue estabelecer isso nos destinos que hoje já são procurados naturalmente pelos turistas? Exatamente isso que o Francisco Pinto colocou, desses voos. Você precisa ter aeroporto, tem, internacional, melhor ainda. Então nós estamos trabalhando nessas cidades, nesses países vizinhos, que o turismo que mais cresce é o turismo de curta distância. Então você tem a Argentina, o interior da Argentina, que é muito forte, que é Córdoba, Mendonça, Rosário. Então você traz esse turista, você aumenta esse fluxo, aumenta essa demanda, obviamente, que isso que ele chama dessa escala. E agora a cidade tem que estar também preparada, preservando o meio ambiente, os impactos ambientais, para que receba também a quantidade de turistas que esse destino merece e quer. Mas nós estamos trabalhando, e foi muito bom esse depoimento do Francisco, que mostra claramente que nós estamos no foco certo, entendeu, Jesus? Nós temos que pegar aonde você tem infraestrutura, tem acesso a rodovias, aeroportos, infraestrutura hoteleira. Não adianta o município ter aquela cachoeira, ter aquela igreja histórica, mas se você não tem hotel, você não tem acesso, você não tem sinalização, você não tem capacitação de mão de obra. Então, vira quase um turismo arqueológico, né? De tentar achar o que tem ali dentro. O turismo é exatamente esse conjunto, né, que você tem que ser formado e bem consolidado para que o turista venha, permaneça mais tempo, gaste, né, que isso aí vai gerar renda, emprego, e que volte satisfeito, porque com certeza ele vai voltar a esse destino e escolher, obviamente, outros destinos aos arredores de uma cidade, de um estado tão maravilhoso que é o Rio de Janeiro. Christian, que cidades, além, logicamente, da região metropolitana, são cidades que já têm uma infraestrutura bem estabelecida? A região metropolitana, ela já concentra essa infraestrutura, a cidade do Rio de Janeiro mais ainda, e o que ficou muito claro nas falas, né? Quer dizer, você precisa divulgar para poder atrair. Mas aí você esbarra na questão da oferta do turismo, porque a gente está falando de oferta e demanda. Está falando de oferta de equipamentos, de infraestrutura, de mão de obra qualificada, mas também da demanda por isso. Quer dizer, hoje, 2 extremos que ficaram colocados ali. Você tem Arraial do Cabo e Búzios, né? Fica muito claro por que as pessoas vão para Búzios. E vão para Búzios e não ficam em Búzios, porque muitos dos turistas de Búzios, boa parte das fotos que tem nas agências de viagem, nas pousadas de Búzios, são de Arraial do Cabo. Só que o turista fica
Aí na pousada faz uma viagem de barco até Arraial do Cabo e depois volta para Búzios e sai à noite, fica na pousada, né? Quando boa parte desses turistas de Búzios poderia também ficar em Arraial do Cabo, mas, né, você tem condições de infraestrutura, condições hoteleiras diferenciadas em Búzios, que atraem esse turista para a cidade. Então a gente tem que pensar não só na região metropolitana, eu diria realmente pensar muito além, né, pensar nessa infraestrutura regional, local, porque interessa para todo mundo que o Estado se desenvolva como um todo. Por que não Varre-Sai, Quissamã, Sumidouro, que tem os seus atrativos, mas não tem essa infraestrutura básica necessária para receber esse turista? Então, como que se pode incorporar essas localidades, esses municípios a esse circuito, né, fazendo com que eles passem também a receber os visitantes? O Estado de Janeiro tem 92 municípios. E o que eu falei aqui, cada município tem a sua peculiaridade. O Ministério do Turismo, ele hoje definiu os polos indutores de turismo, né? Então, o Rio de Janeiro, o Estado de Janeiro, tem 5 polos indutores. É onde hoje está o norte das campanhas, onde tem hoje a maior facilidade de captação de verbas para os polos indutores. Quem são os polos indutores? A cidade do Rio de Janeiro, Búzios, Petrópolis, Angra dos Reis e Paraty. E agora nós estamos entrando com um trabalho para mais 9 polos indutores. Então nós vamos ter mais 9 municípios que já estão sendo trabalhados, estão sendo já feitas pesquisas, inventários, para que o Rio de Janeiro fique. Com 9 mais 5 são 14 polos indutores de turismo. Isso quer dizer que os demais municípios, os que têm também a vocação, ou alguma vocação para o turismo, tem que trabalhar, tem que se adequar e tem que haver investimento. Não é só por conta do Estado, é também por conta do município. Nós sabemos que existem prioridades. Você vai falar em recursos para o turismo, aí o prefeito pode colocar, pois é, mas nós temos a saúde, nós temos aqui a segurança, nós temos aqui a educação, nós temos a habitação. Mas acho que tem 2 exemplos que a gente pode trazer. É a tentativa de Quissamã e Campos de construir o caminho da cana, né, como é próximo ao que foi feito no Vale do Café, na tentativa de retomar a ferrovia, a sede das fazendas, né, da época da cana, e de Varre-Sai para aproveitar o fluxo que vai para Raposo, porque é uma forte tradição, né, cultural italiana em Varre-Sai, e eles estabeleceram uma conexão com esse eixo. Quissamã tem um dos materiais mais bonitos apresentados que eu já vi hoje, voltado para o turismo. Eu sentei com o prefeito, eu disse, Nilo, me oriente. E ele tem essa vontade, eu percebi claramente, não é só ele, com o secretário dele, eu preciso de hotel. Eu não tenho uma infraestrutura hoteleira para poder, mas tem produto. Sempre tem uma pena. Tem a questão ecológica, a Restinga, toda a área de preservação ambiental. Então vamos trabalhar para trazer grupos de investidores que queiram chegar e percebam a importância, a riqueza que é Quissamã e outros tantos. Você citou Varre-Sai, mas tem outros tantos. Dos 92 eu posso te afirmar que eles estão preparados sempre com algum atrativo que vai sensibilizar a vontade de algum turista, nacional ou internacional. Você vê aquela região também ali da Serra do Alambari, né, na base, na Serrinha, e subindo para o Visconde de Mauá, como que tem um potencial ali, como que é lindo aquele lugar, e você tem, né, assim, você tem camping, mas assim, uma infraestrutura como há, por exemplo, depois que você sobe aquela estrada de terra, né, até chegar em Mauá, você chega lá, você tem uma infraestrutura. Mas mesmo ali embaixo, você tem lugares belíssimos com um potencial fantástico. Agora vai melhorar muito. Já saiu o recurso do Estado, já começando a estrada que vai de Capelinha a Mauá. Então, Mauá, você pode estar certo que vai dar uma alavancada na demanda turística muito grande. A infraestrutura vai estar mais adequada, já estão capacitando também a mão de obra para Mauá, que é exatamente essa região de Agulhas Negras. Você pega Itatiaia, Penedo e Mauá. Olha que coisa maravilhosa.
A segurança pública ainda é o calcanhar de Aquiles do turismo. Nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A proximidade da COP e das Olimpíadas preocupa muitos setores do poder público, principalmente o de segurança pública. O governo do estado já estabeleceu, inclusive, um programa de metas para reduzir os índices de criminalidade do estado. O governador também prometeu encaminhar projeto Alerj para incorporar os salários dos policiais às gratificações das bolsas Copa e Olimpíadas. Nossa reportagem conversou com o subsecretário de Segurança. Vamos ver o que ele diz. Nós, da Secretaria de Segurança, podemos afirmar para todos os setores envolvidos com esse tema importante de turismo, que há sim uma preocupação muito grande em receber muito bem os turistas nacionais e estrangeiros no Rio de Janeiro. Para isso, nós temos 2 unidades especializadas em atendimento ao turista. No caso da Polícia Militar, o BPTUR, o Batalhão de Turismo da PM, e a Polícia Civil tem a Delegacia Especial de Atendimento ao Turistas, inclusive com programas novos, atendendo as pessoas necessitadas nos próprios hotéis, cadastrando agora cada vez mais os albergues, que é para evitar que aconteçam problemas como aconteceram recentemente. Ou seja, nós tivemos agora, num passado não muito distante, eventos internacionais como o Carnaval, como o Réveillon, em que os turistas no Rio de Janeiro tiveram uma passagem muito boa, com muito poucos registros e registros relevantes. Realmente pequenos registros vão acontecer em qualquer lugar do mundo. Se for em Nova York, se for em Londres, se for em Paris, vão acontecer pequenos problemas. O fato é que, estruturalmente, as polícias estão preparadas para atender muito bem o nosso turista no Rio de Janeiro. Para os senhores terem uma ideia, o bairro de Copacabana, que recebe a grande parte dos turistas do mundo inteiro, zerou nos indicadores estratégicos considerados pela Secretaria. Não houve um roubo de rua, um roubo de veículos, um homicídio doloso e não houve um latrocínio. É lógico que a gente tem que trabalhar para que isso cada vez mais seja comum no Rio de Janeiro, mas o fato é que estamos começando a um trabalho direcionado. Todas as pessoas desse Fórum Permanente, da sociedade civil organizada, colaboram, participam, efetuam críticas construtivas e assim, juntos, todos nós, vamos promover um Rio de Janeiro melhor. Nilo, que outros programas estão sendo tocados em conjunto com a Secretaria de Segurança na área do turismo? O subsecretário Roberto Sá colocou muitíssimo bem. Além de nós, com muita frequência, nos reunimos, nem só com o BPTUR, que é o Batalhão Polícia Militar de Turismo, como com o DEAT, que eu classifico, inclusive, nem só o comandante, como o delegado, pessoas altamente preparadas para lidar com o turista. E nós temos o Conselho Estadual, onde, uma vez por mês, nos reunimos também para trocar as informações, mostrar, e mais ainda, passar a experiência nossa da importância que é o turismo para o meio policial de segurança, para que eles saibam realmente diferenciar, para que eles saibam dar a importância daquele visitante que está chegando ao Rio de Janeiro e deixando o dinheiro aqui e falando bem do Rio e voltando depois. Agora, esse exemplo é um exemplo assim, bem interessante, que eu também sempre faço questão de registrar isso. Nós fizemos um Réveillon de 2 milhões de pessoas. Não tivemos nada que pudesse trazer uma manchete negativa, né? Fizemos o Carnaval, né, com o Rio de Janeiro lotado, recebemos 800 mil turistas durante esse período. Tivemos uma ocupação da hotelaria na cidade do Rio de Janeiro de 94%. Nada aconteceu que viesse dar uma manchete negativa. Agora, muitas coisas, Isa, que acontece também, é que a notícia aqui vai de tal forma, tem uma ressonância tão grande, que ela duplica, triplica. Então, essa é muito mais a sensação de segurança. Olha a quantidade de gente, 3 milhões de pessoas nos blocos do Carnaval, Rio de Janeiro. E o que nós tivemos? Né? Tirando o assunto dos milhões, mas não tivemos nada que pudesse prejudicar a imagem da cidade. Porque a sensação de segurança está atrelada à visibilidade também dessa segurança. Quer dizer, quando você tem o batalhão atuante e no local que o turista está, você tem um atendimento rápido numa delegacia. Quer dizer, tudo isso ajuda nesse... Sem dúvida. E agora o governador Sérgio Cabral criou as UPPs. Nós estamos criando roteiros aqui agora para o Dona Marta,
que já existe, mas nós vamos criar ali agora, soltar pipa na laje, um espaço de artesanato, uma lojinha de lanchonete, para a pessoa nem só fazer o roteiro, mas também poder conviver ali com a comunidade. Isso não existia no passado. Então, todas essas coisas que agregam são muito importantes. E é uma coisa que o turista se identifica. Você tem, hoje o turista vai para a Rocinha, vai para o Dona Marta, vai lá para o Leme. Tá, mas isso é na cidade do Rio. E em relação ao Estado, porque a cidade do Rio, é lógico que a visibilidade tem que estar concentrada mesmo a atenção, e o trabalho tem que ser aqui, porque aqui é onde a gente recepciona. Mas em termos de interior do Estado do Rio, essa sensação também é notada, assim, de segurança? No interior, pelo menos, nós não temos nenhum caso aí que seja assim apontado como uma referência de falta de segurança, né? Obviamente que o volume de turistas também é grande, né? Mas as cidades menores você tem um controle também melhor, né? Diferentemente de uma grande metrópole que você tem uma movimentação muito grande, né? Eles têm problemas, principalmente, eu diria, na Baixada Fluminense, em relação à segurança. Também uma concentração, não por acaso, a gente tem uma concentração de população, concentração do PIB, não seria diferente em relação a concentrações de tanto batalhões quanto delegacias. Tem 38 delegacias na cidade do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, e na maioria dos municípios você tem uma. Mas isso não é... a gente não pode dizer que isso é um problema. Não, porque é só um retrato uma questão da distribuição sobre a qual nós falamos. Também em relação aos batalhões. Em geral, são 23 municípios no estado do Rio de Janeiro que detêm batalhões, e em geral esses batalhões cuidam de mais do que um município. Obviamente nós temos 92. Mas a questão, eu acredito muito nessa estratégia de você inibir, pelo menos é o que tem sido feito na cidade do Rio de Janeiro no último ano e meio. Você inibir pequenos delitos, você focar não apenas no grande, no crime de maior repercussão, mas também naquele delito do dia a dia, na informalidade, no ordenamento, que foi uma estratégia adotada em Nova York 10 anos atrás, deu muito certo, e também faz o turista se sentir mais seguro. De que maneira a informalidade, quer dizer, dos hotéis? A gente sabe que também tem em relação aos micro e pequenos empresários, você tem uma carga tributária muito alta, foi falado no próprio evento, mas em termos da informalidade dos hotéis e pousadas, a falta de registro deles, o que isso impacta na adoção das políticas públicas pela Turismo? Todo estabelecimento tem que ser cadastrado. O cadastro hoje ele é obrigatório. Esse cadastro no Rio de Janeiro é feito pela Turismo, que é o órgão delegado do Ministério do Turismo. Então, agora com a nova lei do turismo, a Turismo vai atuar em cima dos estabelecimentos que não têm esse cadastro. A partir do momento que você tem esse registro, você tem esse cadastro, você passa, nem só em nível de formação, né, em nível para pesquisa, para tudo, para orientação, passa a ser o estabelecimento, obviamente, preparado e adequadamente para receber o turista. Então nós já vamos, a partir do momento da aprovação, vai ser homologada a Lei Geral do Turismo, para que possamos autuar os estabelecimentos ou os empresários que não tenham o cadastro. E isso serve para hotéis, pousadas, albergues, agências de viagens, operadoras, transportadores e organizadores de eventos. Você tem uma ideia de qual é o nível de subregistro aqui no estado do Rio? Eu diria a você que hoje 70% dos equipamentos turísticos estão cadastrados. Esses outros 30%, independente de já ter recebido nossas notificações, nossas orientações, mas precisamos fechar isso com os 100%. Porque isso é bom para o empresário. Porque dentro da política pública, vai participar das feiras conosco, dos encontros comerciais, só o estabelecimento que estiver cadastrado. Vamos trabalhar na linha também de financiamento, só para concessão de financiamento, só para os estabelecimentos que estejam cadastrados. Mas o Rio de Janeiro já hoje, no Brasil, é o estado que tem mais equipamentos turísticos cadastrados. E por isso que o Rio de Janeiro também
recebe mais recursos do Ministério do Turismo por conta de ter o maior número de equipamentos cadastrados. Que estão aí nessas tipificações, né? Exatamente, eu acho que eu queria resgatar a questão da sensação de segurança para a Baixada, porque eu acho que eles têm um riquíssimo patrimônio histórico e cultural e que poderia ser melhor aproveitado no sentido dos turistas que vêm e iriam para além da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa sensação de segurança, ela se caracterizando para toda a região metropolitana, você ter a incorporação desses espaços, a esses circuitos, a esses roteiros turísticos. Que vão desde de Nova Iguaçu, com turismo de aventura, né, com Parque do Tinguá, tem turismo religioso, histórico, cultural. Então, acho que é importante resgatar essas manifestações e trazer para que esse turista que vem aqui vá além da Rocinha, vá além da Santa Marta, mas também vá visitar outras áreas da região metropolitana. Então, acho que essa sensação de segurança se espalhando como está, ela incorporaria esses eventos a esse circuito. Outra questão da sinalização, né? Porque tem que estar visível para o turista. Exatamente. Eu acho que a gente tem uma certa carência de sinalização. Eu acho que ela teria que ter, foi discutido muito, né, no trading, tem português e inglês, para que você efetivamente consiga chegar nos lugares. Muitos turistas hoje não querem ter aquele pacote fechado das agências de viagens. Muitas vezes eles querem se aventurar um pouco pela cidade, para descobrir, caminhar, vivenciar um pouco mais essa cidade que ele está visitando. Então a sinalização, ela é fundamental para que ele possa se virar. E aí, como o doutor Nilo colocou, se o próprio soldado, o próprio policial militar, ele puder dar também essa informação, estar presente, acho que isso é fundamental. E conjugado com a questão da educação, não impondo nos currículos, mas que essa geração seja formada no sentido de conhecer o seu espaço, conhecer seu estado, e qualquer pessoa na rua poder ajudar o turista a ele chegar aos locais que ele quiser visitar. Como se preparar para atender a grande oferta de empregos no setor turístico? Você vai saber daqui a pouco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. As 54 atividades econômicas hoje desenvolvidas no Estado têm relação direta com o turismo. Como ocorre em outros setores, o apagão de mão de obra ainda é um dos fantasmas. Vamos conhecer agora a única escola pública para formação profissional em turismo do Estado. Nós somos o único curso público que forma guias de turismo na cidade do Rio de Janeiro. Há 2 anos, por conta do reconhecimento do nosso trabalho, nós fomos convidados a escrever um projeto para o Prodetur Rio de Janeiro que sugeria a criação de uma escola de formação de profissionais de turismo de todos os níveis, que seria a Escola de Turismo do Rio de Janeiro. Esse projeto foi aprovado, nós já temos uma verba aprovada do Prodetur à disposição de US$500 mil, com uma contrapartida do governo federal de igual valor, e ainda não colocamos em prática porque nos falta um local para instalar a escola. A escola funciona na modalidade subsequencial, ou seja, o candidato ele já tem que ter concluído o ensino médio para ir concorrer a uma das vagas para a formação de 3 profissões diferentes. Nós formamos os guias de turismo na modalidade nacional regional Rio de Janeiro, formamos agentes de viagem e formamos também assistentes de hotelaria. Agora vai ter também a UERJ daqui a pouquinho, né? A UERJ está agora iniciando em agosto o curso de turismo em Teresópolis, e nós focamos um olhar muito para políticas públicas para o turismo, que eu acho que é fundamental que essa massa crítica venha ajudar a pensar, a formar, a pensar o turismo. E, nesse sentido, a gente espera que a universidade esteja contribuindo com os outros cursos de turismo da Unirio e da Universidade Federal Fluminense na formação de quadros, né? A gente espera estar formando a primeira turma em 2013, 2014, já ir para a Copa do Mundo, depois para as Olimpíadas, e que esses futuros, né, turismólogos se incorporem aí para pensar o turismo no Rio de Janeiro. Mas é uma carência de mão de obra também, assim, do nível técnico, né? E também na parte de serviços. Tem vários trabalhos já ocorrendo por conta da Copa e das Olimpíadas. Mas como é que a gente pode tornar isso permanente? Agora mesmo nós fizemos um convênio da Turismo com o Sindirio, um sindicato de hotéis, bares e similares, de capacitação de mão de obra.
No Rio de Janeiro, nós temos aproximadamente uns 500 mil mão de obra direta, empregos diretos do turismo, diretos. Indiretos vai a 1.200.000 e tal. Nós vamos ter agora, Geisa, para 2014, nós vamos ter mais 170 mil empregos, sendo 170 mil 100 no turismo. E a expectativa é que até 2020 você tenha capacitado e empregado 100 mil pessoas por ano no Rio de Janeiro. Então a capacitação é fundamental, porque você tem que tratar e receber bem o turista. Agora, nem só já existe esse trabalho hoje, da Turirio, da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, que tem a secretária, a secretária Marcelins, que aposta muito exatamente nesse segmento da capacitação. Nós temos um programa disso. Agora, no Prodetur, também tem recursos destinados à capacitação dessa mão de obra para o Rio de Janeiro. Eu acho que nós conquistamos esses grandes eventos, e conquistamos não é só pela beleza do Rio de Janeiro, pelo trabalho que foi apresentado. Pelo compromisso, né? Pelo caderno de encargos assinado pelo presidente da República, pelo governador Sérgio Cabral, pelo prefeito Eduardo Paes. Esses megas eventos não é uma brincadeira, né? Mas houve um problema assim agora, aí o aterro teve um problema assim, e a chuva encheu ali as ruas tal. Sim, mas o governo, não é só do município quanto do Estado, está trabalhando, porque esse caderno de encargos, a obrigatoriedade, o compromisso, a responsabilidade de se assinar vai ter que ocorrer por conta da realização desses megas eventos. E o poder público entende e está trabalhando firmemente com esse objetivo. E, obviamente, nós entendemos que a capacitação é fundamental, mas nem só a capacitação, toda a infraestrutura. O Senac tem cursos também, né? Dentro do Senac Rio já está havendo um planejamento em função da realização desses mega eventos, que certamente vão demandar um aumento muito considerável de mão de obra qualificada. É uma atividade, o turismo é uma atividade intensiva em mão de obra, claramente, né? Então há esse braço do sistema FEComércio, o Senac Rio, trabalhando nesse sentido. Nesse primeiro momento, esses grandes eventos, eles demandam, se nós ficarmos olhando só para a mão de obra necessária nesse momento, que é a mão de obra de construção civil, de infraestrutura, de capital físico, para receber esses grandes eventos, nós vamos patinar. Então é muito importante essas iniciativas da Turirio, da UERJ, a que foi citada na reportagem, e também essas que estão em desenvolvimento pelo Senac Rio, porque nós estamos pensando lá na frente. Esse turista pode não ter chegado ainda, mas ele vai chegar, e se nós deixarmos para formar esse profissional daqui a 2 anos, já era, né? Quer dizer, tem que começar a fazer... Christian, a ideia da UERJ para o interior é justamente essa sinalização, porque eu acho que o interior fluminense ele tem essa necessidade de se pensar também essa qualificação de mão de obra, né? O Nilo estava falando do prefeito de Quissamã, da questão da hotelaria. Eu acho que é fundamental, se você estimular o turismo para esses municípios, que haja uma boa recepção a esse turista, né? Então, eu acho assim, quando a UERJ resolve levar um curso para o interior do estado, também é uma sinalização de uma preocupação e reconhecendo a importância, né, que esse interior tem na formação, né, desses espaços turísticos. Nós não temos dúvida que esses eventos vão ser bem realizados, muito bem realizados, e mais do que isso, o legado que vai ficar. Diferentemente no passado, mas os Jogos Militares, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, haverá sim um trabalho, esse trabalho é permanente, que vai deixar um grande legado para a cidade. E nós temos hoje uma coisa que é muito importante, e isso é importante deixar registrado, que essa boa relação construída pelo governador Sérgio Cabral com o presidente Lula, essa boa relação hoje com o prefeito Eduardo Paes. E as entidades hoje que estão também, os líderes dessas entidades, nós temos parceria lá com a UERJ, com o magnífico reitor, que vamos traçar aqui umas políticas e alguns trabalhos juntos, com a FEComércio, com o presidente
Orlando Diniz, com a CNC, com a Associação de Hotéis, o Alfredo Lopes, com o Alexandre Sampaio do Sindiri, com o Paulo Senis do Rio Convention Visa Bureau, com o Luiz Estral da ABAV, com o Carlos Alburinha da ABAV Nacional. Então o setor está pensando em conjunto. Não estamos aqui falando de política, de partido, não. O turismo hoje está unindo o público e o privado. Estabelecendo uma agenda clara e dando ciência também a quem está na ponta e que pode também trabalhar e fazer essas políticas acontecerem. Eu acho que nós podemos ser ambiciosos em pensar que pode ser um marco realmente de um novo tempo em alguns aspectos. Nós sempre ouvimos falar que a universidade fica enclausurada, fica distante da sociedade, não participa, né? Que o legislativo também fica só formulando as suas leis, pensando, que os empresários também não se aproximam dessas instâncias, e nós estamos vendo que não há dados disponíveis, não há estatísticas atualizadas sobre a realidade socioeconômica do Estado, e esse caderno ele junta isso tudo, né? Tem a participação da universidade, do legislativo, dos empresários, e falando de informações não tanto, em alguns momentos, não tão atuais quanto nós gostaríamos, porque nem todos os dados são de 2009 ou 2008, mas são os disponíveis, mas recentes, relativamente recentes, e agora com o censo em 2010 e com outras estatísticas, PNAD, etc., nós poderemos partir eventualmente para fazer uma série essa histórica atualização. e ter conseguir visualizar o que está acontecendo com o Estado e o que está acontecendo com o turismo, né? E principalmente fazer com que as pessoas entendam que é importante sim olhar para o turismo, e melhorando o turismo melhora também toda a infraestrutura para a população. Né? Tem uma frase importante que diz o seguinte: o destino, o município, o Estado, ele é bom para o turista a partir do momento que ele é bom para o cidadão que lá vive. Essa é uma das frases mais perfeitas que eu já ouvi. Ou seja, se o cidadão, o morador, está satisfatoriamente com aquele destino, onde ele tem a residência permanente, onde ele tem o lazer, onde tem a família dele, com certeza o turista vem e vai ter essa identidade, vai gostar e vai sair daqui alegre, feliz, como é todo o espírito que nós imaginamos que o turismo quando chega no Rio de Janeiro. É isso aí. Infelizmente chegamos ao fim do nosso debate. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. Obrigada, Nilo, Glaucio, obrigada, Christian, e obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.